Com as bênçãos de Deus, damos início à 107ª sessão ordinária da 6ª Legislatura. Solicito a vereadora Eduarda Delegacia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 99. O Senhor reina. Tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Versículos 1 e 2. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 16. Os homens e as mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 106ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloquei em votação. Aqueles que forem favoráveis, por menos comissão, os contrários que levantar. Está aprovada a ata da 106ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 93ª sessão extraordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, por meio de comissão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 93ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto 21/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 209/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor José Maria Ferreira, o Zé da Faca, ocorrido no dia 9 de agosto de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 9 de agosto de 2015, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento número 210/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio, consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Victor Graciano da Silva, ocorrido no dia 9 de agosto de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 9 de agosto de 2015, Renatinho Watanabe, vereador. Passamos então um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Maria Ferreira, Zé da Faca, e senhor Victor Graciano da Silva. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 200/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 8 de julho de 2015, durante o 59º Jogos Regionais realizados na cidade de Jundiaí, Matheus Nunes Rocha sagrou-se campeão por 4 vezes regional no 110 com barreiras, com tempo de 13 segundos e 2 décimos, e tricampeão nos 400 metros com barreiras, com tempo de 55 segundos e 1 décimo. E ainda conquistou a medalha de prata no revezamento 4x400. Considerando que hoje Matheus está morando e treinando no conjunto poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo, integrante da equipe da Associação de Atletismo Pista e Campo de Sorocaba, e bem posicionado no ranking brasileiro da modalidade. Isso é resultado de sua dedicação na busca de seus objetivos e sonhos, contando principalmente com o apoio de seus familiares. Considerando que esse jovem atleta, devido à sua perseverança e dedicação ao esporte, está sendo um grande exemplo para que outros jovens se esforcem na conquista de seus sonhos. Aqui requer a mesa do ouvido plenário, seja consignado em ata, voto de aplausos ao atleta Matheus Nunes Rocha, pelo feito de tetracampeão regional no 110 com barreira e tricampeão nos 400 metros com barreiras e pela conquista da medalha de prata no revezamento 4x400. Requer ainda seja oficiado ao jovem atleta nossa homenagem. Eduardo Bosco, vereador.
Requerimento 201/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o muro que faz divisa entre o cemitério e a área de propriedade da CBA está parcialmente destruído, colocando em risco a segurança das pessoas que frequentam o local. Considerando que estamos próximos do dia de finados e que certamente haverá grande circulação de pessoas no cemitério em tal data, seria horrível que, além de estarem expostas ao risco, ainda tivessem que presenciar o estado de predatório que está o local. Considerando ainda que os danos nos muros facilitam o consumo de drogas e atos de vandalismo nos túmulos, é que requeiro, em caráter de urgência, seja oficiado o senhor prefeito para que proceda aos devidos reparos ou intime a quem de direito para que os faça, respondendo a essa casa o prazo para a execução de tais reparos ou eventuais motivos que justifiquem a não realização. Sala de sessões, vereador Nando Silva, alumínio 3 de agosto de 2015, Alexandre Rogério Amaral, vereador. Requerimento número 202/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a iluminação pública é de grande importância para a segurança de nossos munícipes, considerando que as praças públicas são frequentadas tanto à noite quanto durante o dia, considerando que a Praça 8 de Março, localizada na Rua Porto Seguro, Vila Paraíso, está com lâmpadas queimadas, considerando que há extrema necessidade de iluminação no local, devido à falta de segurança que a atual situação causa aos moradores, aqui requer a mesa do ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Seria possível a troca de lâmpadas na Praça 8 de Março? Se positivo, quando seria iniciada a troca das mesmas? Se negativo, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 7 de agosto de 2015, Beto, vereador. Requerimento número 203/2015. Considerando que o serviço de táxi constitui importante modalidade de transporte público, que, sem sombra de dúvida, deve o município incentivar e criar melhorias e condições de trabalho à categoria. Considerando que, em resposta anterior enviada à Câmara, foi informado que a Prefeitura iria implantar cobertura nos pontos de táxi localizados junto à Praça do Pedágio, aqui requer a mesa do ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. O senhor prefeito pretende implantar sistema de cobertura para a proteção dos taxistas que atuam junto à Praça do Pedágio? Se sim, quando? Se não, justificar, já que no ano passado foi informado formalmente que sim. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 7 de agosto de 2015, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 204/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Esta vereadora vem cobrando do senhor prefeito providência em relação à manutenção e limpeza do cemitério, conforme o requerimento 181/2015, endereçado à prefeitura. No entanto, a resposta do prefeito enviada a essa Casa de Leis, através do ofício 04276, foi de que a limpeza é realizada diariamente e nos finais de semana, quando há velório, e que não há possibilidade de aumentar a frequência da limpeza, porque já era realizada diariamente. Todos sabemos que quando perdemos um ente querido, estamos sensibilizados e tudo o que gostaríamos nesse momento de dor era ter um local para que pudéssemos velar com dignidade a pessoa que amamos. No entanto, parece que, apesar dos requerimentos enviados por essa vereadora, a administração não se preocupa com isso, pois não toma nenhuma providência. Nessa semana, um munícipe postou na rede social a foto do muro do cemitério todo quebrado. É uma obra simples e que, com boa vontade, poderia ser realizada com agilidade. A data de finados se aproxima e seria muito desagradável que a situação do cemitério estivesse assim, quando as pessoas fossem visitar o túmulo de seus familiares. Desta forma, requerer a mesa do ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de realizar o fechamento do muro e fazer a devida manutenção na área interna e externa do cemitério antes da data de finados, para que o local fique adequado? 2. Se sim, quando terão início as obras? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador de Silva, alumínio 6 de agosto de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, 5 minutos com a parte. Essa questão do cemitério aí foi feito um requerimento por mim e também aqui pelo vereador doutor Alexandre, e é uma questão que a gente tem falado, tanto em relação à limpeza quanto em relação à conservação. A limpeza, esse último requerimento que eu mandei, o senhor prefeito respondeu que a limpeza já é feita diariamente e que existe a limpeza nos finais de semana quando há velório. Só que eu já estive lá em diversos velórios e os próprios familiares estarem limpando o local porque o local está sujo e inadequado. Então, a gente pede essa atenção, porque na hora da dor, né, os familiares estão ali para velar a pessoa que eles amam, um ente querido, é difícil. Então,
o mínimo que se espera é que tenha condições dignas. Agora vem se aproximando aí o feriado de finados, nós estamos vendo lá um muro caído, foi inclusive um munícipe postou na internet, colocando uma foto do muro derrubado. Então a gente pede aí ao senhor prefeito, é uma obra que a gente sabe que é rápida e fácil de ser feito, né? Não é uma obra complicada, é uma obra simples. Então a gente pede agilidade para que as pessoas que venham visitar o cemitério agora em finados possam encontrar o local limpo e adequado, como deveria ser. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, requerimento 204. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Realmente, primeiramente, lá com relação à questão dos muros, né, que fazem divisa entre a propriedade da Companhia Brasileira de Alumínio e Cemitério, alguns trechos, né, eu acho que por ato de vandalismo, se encontram realmente numa situação degradante, né? O acesso ao cemitério ele tá aberto, né? Isso o grande problema é que as pessoas utilizam, né, para N práticas criminais ali, consumo de droga, tráfico, e acabam utilizando esse acesso do cemitério e a paz do lugar à noite para fazer isso. Então, é importante o requerimento, eu também fiz um nesse mesmo sentido aí, a gente pede providências, ou que se intime até mesmo o proprietário da área que refaça aquele trecho do muro. Mas com relação à limpeza, que a doutora salientou a questão do velório. E nesse Dia dos Pais eu estive no cemitério. E no passado, algumas pessoas questionaram, salvo engano, o próprio vereador Beto fez um requerimento aqui na casa. Havia um container, né, que era utilizado, acho que foi até o vereador Bosco também questionou, que era utilizado como um quartinho de ferramentas. E as pessoas que sepultam ali seus entes queridos, e às vezes a pessoa constrói ali uma sepultura, um jazigo ali, gasta toda a economia, né, como uma forma de conforto. E o caso do senhor que postou na internet, ele vai todo santo dia no velório, no cemitério, como outras pessoas vão lá. E as pessoas começaram a perceber que quem ia utilizar o container, que eram os próprios funcionários ali do cemitério, às vezes acabava, até para movimentar o container, batia no túmulo, quebrava, às vezes ia pegar uma ferramenta, acabava danificando, e enfim, o container foi retirado de lá. Só que hoje no cemitério funciona, quem foi lá recentemente, tem verdadeiramente um depósito. A divisão de trânsito da prefeitura tem lá uns 50 cavaletes, tem cones, tem placas, tem poste de iluminação, tem pedaço de grade, enfim, se transformaram naquilo lá no espaço que tem na entrada do cemitério, num depósito, né? Como se ninguém que vá lá visitar um ente tem algum carinho, tem uma consideração pelas pessoas que ali estão. Então, assim, eu já fiz um requerimento para a próxima sessão, e é importante não só para o finados, mas também para o dia a dia, né? Que a prefeitura tem um departamento de transporte gigantesco aqui no Irema, que poderia muito bem utilizar para guardar esse tipo de material, já que está no tempo mesmo, ao invés de guardar dentro do cemitério, né, como se fosse ali um espaço qualquer, como se aquilo ali não representasse nada. E só para quem às vezes tem um pai sepultado que vai lá no Dia dos Pais, né, prestar uma homenagem, quem vai no Dia dos Finados, acaba vendo o quão é importante ser bem zelado o cemitério. Então, fica aqui que seja cumprido esses requerimentos aqui que nós fizemos, e que, principalmente, dê uma atenção com relação a esse depósito hoje que a prefeitura mantém dentro do cemitério. São minhas considerações, presidente. Continua a discussão, requerimento 204. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprovo. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Aprovo. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 204, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 205/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Essa vereadora, desde 2013, vem solicitando ao senhor prefeito para que firme um convênio com o Sim Mulher, Centro de Integração da Mulher, localizado na cidade de Sorocaba. Em resposta ao requerimento número 178, de maio de 2014, o senhor prefeito disse que iria estudar a possibilidade, mas até agora o convênio não foi firmado. Atualmente, as vítimas de violência domiciliar do nosso município não têm para onde ir e ficam à mercê dos agressores. Nessa semana, recebi em meu gabinete uma senhora que foi agredida pelo companheiro. Ela estava repleta de hematomas e muito sensibilizada. Na delegacia não haviam requerido as medidas preventivas da Lei Maria da Penha, e ela estava muito amedrontada.
Instruí a senhora para que solicitasse ao delegado as medidas protetivas. Naquele momento senti mais uma vez a indignação por não ter ainda em nosso município um lugar que possa acolher essas mulheres. O Sim Mulher oferece abrigo para as vítimas e seus filhos, além de tratamento psicológico e social, até que consigam recuperar suas forças, sua autoestima e seu equilíbrio emocional. Já estive visitando o espaço por diversas vezes. É muito confortável e o atendimento prestado nesse momento é primordial às vítimas de agressão física. O Sim Mulher é uma entidade filantrópica que desde 1997 acolhe vítimas de violência doméstica, oferecendo oportunidade e condições de resgate da autoestima, fazendo-a refletir sobre uma situação atual e futura em endereços sigilosos 24 horas por dia. A área da abrangência do Sim Mulher compreende a região administrativa de Sorocaba, 57 municípios, e possibilita o atendimento e acolhimento de quase 2 milhões de beneficiários. Em nosso município, ainda existe um número considerável de mulheres que são agredidas pelos maridos, companheiros ou namorados, o que é lamentável. Os municípios vizinhos, conforme foi veiculado no jornal Região, estão fazendo convênios para ter suas cidades um abrigo para mulheres. E aqui em nossa cidade, apesar dessa vereadora já ter requerido várias vezes, até a presente data nenhuma atitude foi tomada pelo senhor prefeito. Dessa forma, precisamos que o município crie condições de acolher essas mulheres, o que seria possível se um convênio fosse firmado com o Sim Mulher. Ante o exposto é que requer a mesa ouvido plenário seja oferecido o melhor oficiado, o senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de firmar um convênio com o Sim Mulher, Casa Abrigo Valquíria Rocha, localizado no município de Sorocaba. Contato @simmulher.org.br ou www.simmulher.org.br. Telefones sempre DDD 15 3411 7594 ou 3411 7595. Para que essas mulheres que são vítimas de agressão tenham um lugar seguro para ficar com seus filhos e para que tenham um tratamento psicológico adequado. 2. Se sim, quando será firmado? 3. Se não, por quê? Sala, sessões, vereador Orlando Silva, domingo 6 de agosto de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Essa questão da mulher no nosso país ainda ser agredida fisicamente pelos seus companheiros, pelos seus maridos, namorados, é realmente indignante. Mas mais indignante ainda é nós não termos no nosso município como ajudar essas mulheres. A gente tem visto os municípios vizinhos, Vargem Grande, Cotia, se mobilizando para fazer convênios para que tenham um abrigo para essas mulheres. Aqui no nosso município, desde 2013, eu solicito ao senhor prefeito que façam um convênio para que essas mulheres tenham um abrigo que elas possam ficar com segurança com seus filhos, até que elas possam se estabelecer psicologicamente, para que elas possam ter um equilíbrio emocional, para que voltem ao mercado de trabalho ou para que iniciem no mercado de trabalho. O último requerimento que eu fiz em maio de 2014, solicitando que o senhor prefeito fizesse esse convênio, ele respondeu a essa vereadora que estaria estudando essa possibilidade. Só que nós já estamos em agosto de 2015 e até agora nenhum convênio foi firmado. O que nós gostaríamos? O Sim Mulher, que é um centro de integração da mulher em Sorocaba, ele possui uma casa que tem um sigilo, as pessoas não ficam sabendo onde as mulheres e as crianças onde essa casa está localizada, e elas ficam lá. O que acontece? Dentro dessa casa elas têm moradia, comida, elas têm atendimento psicológico, elas têm atendimento social, e elas são preparadas para irem para o mercado de trabalho. E elas só saem dessa casa na hora que elas estão estabilizadas emocionalmente. Na semana passada, eu tive aqui no meu gabinete uma senhora com diversos hematomas. E eu fiquei, assim, mais uma vez,
revoltada, porque não é de hoje que eu estou pedindo que essa situação seja resolvida. E no outro requerimento eu também mandei os telefones, mandei os contatos, solicitando ao senhor prefeito que tomasse providências nesse sentido, porque é muito difícil. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela determina que o delegado solicite as medidas protetivas para que o homem se afaste, que ele não possa se aproximar da mulher. E lá existe uma série de medidas protetivas. Só que nem sempre, quando essas mulheres vão na delegacia, elas são instruídas que essas medidas protetivas podem ser requeridas. Então, muitas vezes elas saem de lá, não é feita medida protetiva e ela volta para casa e fica à mercê do agressor. Então, essa situação nós não podemos mais admitir. Primeiro, a mulher tem o direito de ter as medidas protetivas, então ela tem que voltar na delegacia e solicitar que o delegado tome essa providência, porque é a obrigação dele. E segundo, nós, como município, temos que ter uma forma de garantir a integridade dessas mulheres. Ou seja, enquanto não se sai essa medida protetiva, elas têm que ter um lugar para ficar. Então, se o homem não é afastado da casa naquele momento, nós devemos afastar a mulher e os filhos, porque elas não podem ficar à mercê desses homens, que podem, inclusive, vir a matá-las. Essa mulher estava cheia de hematomas e eu fiquei assim, indignada com a situação. Então, senhor prefeito, eu lhe peço mais uma vez, né, nós estamos aqui há 2 anos pedindo que o senhor tome providência nesse sentido. Não é um convênio caro. No dia que eu estive lá conversando com a mulher, ela me disse, naquela época, era R$1.000 por mês para garantir a vaga das mulheres lá, e depois teria um adicional conforme o número de mulheres. Então, não é nenhum valor exorbitante que poderia ser mantido. E aí nós teríamos como estar encaminhando essas mulheres. Outra coisa, num dos requerimentos também veio que o número de mulheres não era muito grande. Isso não é verdade, porque muitas das mulheres, às vezes, elas vão até a assistência social e talvez não vão até o CRAS. Então, agora eu estou pedindo que essas mulheres, que elas se dirijam ao CRAS, que elas relatem e peçam para que isso fique consignado como estatística, para que a gente saiba, efetivamente, quantas mulheres são agredidas no nosso município. Assim como eu vou solicitar também à Polícia Civil que encaminhe o número de ocorrências de mulheres agredidas no nosso município. Então, eu peço ao senhor prefeito que pense nessa situação, que olhe para essa situação com carinho, porque essas mulheres precisam ter um lugar para que sejam protegidas. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continue em discussão o requerimento 205, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Aprovo. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 205 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 206/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, através da Comissão Especial de Inquérito criada para verificar possíveis irregularidades na contratação da empresa Inova pela Prefeitura, obtivemos a informação de que a Prefeitura reincidiu o contrato com a empresa e realizou a contratação de outra empresa. Diante dos fatos, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Qual foi o critério técnico para a contratação da nova empresa terceirizada de prestação de serviços médicos? 2. Qual o nome da empresa? 3. Há quanto tempo presta serviços de saúde na região em que hospitais? 4. Enviar cópia de todo o processo seletivo emergencial. 5. Qual o valor do contrato? 6. Enviar cópia do contrato de prestação de serviços. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 26 de agosto de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Bom, essa questão fico nervosa só de falar. Como eu já disse várias vezes, desde 2013 a gente vem falando dessa questão do serviço terceirizado no pronto atendimento, que nós queríamos que fosse concursado, que é atividade fim, que isso tem que ser feito, o serviço tem que ser prestado pela prefeitura e não por empresa terceirizada, mas, enfim, não fomos ouvidos, aconteceu o que aconteceu, contrataram essa empresa Inova, tiveram os falsos médicos, colocamos a população em risco, né? Nós colocamos não, porque eu sempre fui contra, né? O senhor prefeito colocou. Então, o que acontece? Agora, essa semana, nós criamos uma comissão especial de inquérito aqui nesta Casa de Leis. E nessa semana foi ouvido
o senhor Paulo Pimenta, que é o diretor administrativo da área da saúde, assim como da administração, assim como do esporte. Né? Ele acumula aí todas essas funções. E ele nos disse que foi rescindido o contrato da Inova, que era o que a gente esperava, realmente esperava que fosse rescindido o contrato da Inova. Porém, que foi contratada uma empresa de Biúna. Aí eu perguntei ao senhor Paulo Pimenta, quais foram os critérios para a contratação dessa empresa de Biúna? Ele falou o seguinte, foi preço. Ela fez o mesmo preço que a outra fazia, com correção. Falei, gente, nós estamos falando de saúde. Saúde pública. Aí eu perguntei para ele, e as outras empresas que participaram desse processo seletivo emergencial, vamos dizer assim, porque não foi por licitação, porque foi um caso de emergência. Ele falou, as outras eu nem vi. Uma era o nome de um médico e uma outra era o nome de uma empresa. Falei, e a proposta das outras? A proposta das outras, o acervo técnico das outras, eu nem olhei porque o valor delas era maior. O que eu não consigo entender é o seguinte, como que você contrata uma empresa de saúde sem um acervo técnico, sem você saber para onde ela presta serviço, qual a qualidade do serviço dela, como ela exerce esse serviço em outros municípios? Eu não consigo entender isso. Aí o que acontece? A modalidade de contratação, já lá na empresa Inova, foi pregão. Então, ou seja, no pregão, quem tem o melhor preço ganha. E só depois você vai verificar o documento da empresa. Ou seja, só depois você vai ver o acervo técnico, aonde ela prestou serviço, como que ela era, como que ela não era, se ela fazia um bom atendimento, se não fazia. E isso nós não podemos admitir para a saúde. Pregão, ele é utilizado para bens de consumos comuns, né? Bens e serviços comuns, até dito por alguns autores como bens de prateleira. Você vai contratar lá sulfite, caneta, aí você pode fazer por pregão. Mas espera aí, saúde. Então eu contrato o melhor preço, não sei quem que vai fazer, se é médico falso, se não é médico falso, se esse médico já atendeu em outros lugares, se não atendeu. Como? Nós acabamos de ter um problema seríssimo. E, novamente, a prefeitura comete o mesmo erro, contratando uma empresa, né, que ela, segundo ela, teve o melhor preço, que eu acho um preço bem alto, que já era o preço da outra empresa, ainda corrigido, e, dessa forma, foi verificar como que era o serviço que essa empresa prestava. Cadê o acervo técnico dela, todos os hospitais que ela prestou serviço, quanto tempo ela prestou, qual a qualidade, se existiram reclamações dessa empresa ou não? Aí eu perguntei para ele, falei, viu, mas se vocês rescindiram o contrato com a Inova, por que alguns médicos da Inova, inclusive na terça-feira tinha uma médica que trabalhava na Inova, que estão trabalhando lá? Ah, não, porque a empresa chegou lá e admitiu os outros médicos. Então, peraí. Então, ficou tudo a mesma coisa, só mudou o contrato? Gente, mais uma vez eu estou aqui falando. E mais uma vez eu não vou ser ouvida. Então, o que eu já aprendi aqui? Não adianta ficar discutindo com o prefeito. O negócio é mandar tudo para o Ministério Público, tudo para o Tribunal de Contas. Vamos ver o que o Tribunal de Contas acha da contratação de saúde através de pregão. Vamos ver o que o Ministério Público acha da contratação de saúde dessa forma. Mais uma vez. Porque eu, senhor prefeito, estou cansada de fazer papel de palhaço aqui nessa Câmara. Eu fico nervosa. Não é possível que o senhor não pense que um ente querido do senhor pode ser tratado lá no pronto-socorro. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, requerimento 206. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Eu queria só colocar 2 pontos importantes. Ainda que não seja eu que tenha verificado, mas procurando informações onde se deve procurar na prefeitura, porque nós temos que ter informações, temos a obrigação de buscar as informações, nós pudemos verificar que, no primeiro momento, realmente os preços que valeram. Mas antes de qualquer contratação, foi feita uma verificação onde a empresa já presta serviço, foi conversado na localidade onde se presta serviço, a sede dessa empresa é em Cotia, e também
verificado o acervo técnico, os possíveis erros que possam ter cometido, né, que é possível que aconteça. E, em outro ponto, também nós queremos salientar o seguinte, que qualquer empresa que seja contratada, ela pode contratar qualquer médico para prestar serviço, desde que seja médico e tenha qualidade. Independente de ter trabalhado numa outra empresa que tenha cometido erros absurdos, como foi o caso, que nós temos visto aí, mas é como em qualquer plantel, né? Por exemplo, de servidores públicos. Não é porque um comete alguma falha, todos que trabalham naquele mesmo departamento cometem também as falhas, são responsáveis pelas falhas, né? Então, nesse aspecto, nós tivemos como obrigação que temos até de avaliar e verificar, e chegamos a essa conclusão. Então, eu só queria colocar esses dois pontos que entendo que seja importante na discussão desse requerimento. Continue em discussão o requerimento 206. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, provo. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Aprovo. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 206, aprovado por 8 votos. Não havia Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como não há nenhum colega inscrito no tema livre, eu solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral, ficando suspenso o intervalo regimental. Dando início ao ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 12 de 2015, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, conversa até com o líder do prefeito, nós temos buscado incessantemente informações sobre os projetos 12 de 2015. Estivemos na prefeitura por diversas vezes, rodamos o departamento de educação, planejamento, obras, e nós não conseguimos obter ainda as informações necessárias para formar, enfim, a opinião a respeito do projeto 12. Conversa agora há pouco com o líder do prefeito, o mesmo se prontificou em nos acompanhar até os departamentos para finalmente conseguir essas informações, motivo pelo qual, até com a anuência dele, a gente pede a paciência de Vossa Excelência, dos nobres pares, a retirada por mais uma sessão, para que a gente consiga finalizar esse processo de busca de informação e possa votar com tranquilidade esse projeto na próxima sessão. Tá, o projeto 12, então, só pode ser retirado mesmo por uma sessão, porque com o adiamento deste, a pauta, então, fica trancada na próxima sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de retirar o projeto 12 de 2015 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Augusto Canto, ficando retirado o projeto 12 de 2015 por uma sessão. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos mesmo por encerrado. Uma boa noite a todos.